Oi, gente, eu sou a Maria Angela do canal No Pode Connect. E hoje o tema do nosso vídeo ele é um pouco polêmico, ele é um pouquinho polêmico, pouco não, vai ser bem polêmico. Mas que provavelmente várias pessoas vão querer me cancelar, não sei. Se bem que o canal é pequeno, não vai ter tanta repercussão, mas enfim. O tema do nosso vídeo é o seguinte, que tem a ver com a questão da religião, mas de forma histórica, né? O que eu vou trazer para vocês? Um fato histórico, né? Várias religiões têm esse costume de pegar passagens da Bíblia, por exemplo, como em Mateus 16:18, né, que Jesus fala com Pedro, e aí Jesus fala: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perdão. E aí, as pessoas têm que lembrar de um pequeno detalhe, e agora eu vou na ferida das pessoas. Será que Jesus realmente falava da igreja tal qual a conhecemos atualmente? Dessa igreja moderna, tal qual a conhecemos, como ela é? Se nós voltarmos lá e formos estudar e pesquisar, a gente tem que lembrar que a Bíblia, ela não foi escrita no nosso idioma, no português, né? A Bíblia, ela é uma tradução. E aí, como tal, essa tradução pegou alguma palavra e a traduziu, né? E o que acontece? A palavra correta que era usada, que hoje em dia a palavra foi trocada para igreja, é eclésia. É E-K-K-L-E-S-I-A. Essa palavra ela é de origem grega e aí ela é usada nos evangelhos porque, na verdade, a tradução dela não significa igreja exatamente. Mas para a tradução para o português, eclésia foi traduzida para igreja. E aí, essa palavra eclésia, essa palavra grega, eclésia, na verdade, ela significa assembleia ou congregação. Essa ideia de igreja como uma instituição organizada, ela só surgiu após a morte de Jesus, né? E aí, quando você pega a Bíblia, que você vê essas passagens, você tem que lembrar que na época de Cristo, a igreja ela não era organizada tal qual conhecemos hoje em dia. Então, muitas vezes, algumas pessoas pegam passagens como Mateus 18:20, que Jesus disse: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? Essa passagem, ela vai destacar o quê? A importância da comunhão e da reunião em nome de Jesus. Ela não enfatiza necessariamente essa estrutura formal da igreja. E aí também Jesus, ele fala, né, dessa questão lá em João 4:23-24, ele fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade, indicando que a nossa conexão com Jesus é que é mais importante de tudo. Então, quando a gente considera essas passagens, a gente pode argumentar que Jesus, o que ele mais enfatizou dentro da Bíblia foi a comunhão direta entre as pessoas que o seguiam, né? E aí o que ele mais encorajava era essas reuniões em seu nome, sem necessariamente ele queria dizer que era para as pessoas frequentarem uma forma específica de uma instituição. Então, essa interpretação sugere que a ênfase de Jesus estava na espiritualidade e nessa conexão genuína entre as pessoas, mais do que frequentar uma igreja moderna e institucionalizada. Então, assim, vamos lá, para vocês entenderem um pouco melhor. A primeira igreja oficial reconhecida historicamente, ela é frequentemente associada à igreja cristã primitiva. Então, após a morte de Jesus, os seus seguidores eles começaram a se reunir e a igreja tomou forma ao longo dos anos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia relata eventos cruciais, como o Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, marcando o início da expansão da mensagem cristã. Então, o cristianismo, como uma religião organizada, ela tornou-se mais estruturada à medida que crescia, ou seja, após a morte de Jesus. Então, se a gente for pegar essa informação, a gente vai entender que lá, quando Jesus estava vivo, não existia essa igreja institucionalizada, organizada da forma que a gente conhecia. Então, a palavra eclésia, que foi traduzida para o português e tornou-se a palavra Bíblia, na verdade quer dizer que Jesus pedia para que as pessoas se encontrassem, se organizassem para ter uma comunhão com Jesus, mas não era necessariamente se organizar na igreja instituição. Então, a primeira igreja de Jerusalém, ela é frequentemente considerada uma das primeiras comunidades cristãs organizadas. Bom, no entanto, o termo igreja, nesse contexto, ainda não tinha a conotação da instituição que a gente conhece hoje. Então, o estabelecimento de igrejas institucionalizadas, ela ocorreu ao longo dos séculos, com o Edito de Milão em 313 d.C., que ele garantiu liberdade religiosa no Império Romano, sendo um marco significativo. Então, a separação das igrejas oriental e ocidental, a cristandade oriental e ocidental, ela, em 1054, ela contribuiu para a diversificação do cristianismo. Então, assim, é interessante a gente notar que, embora a estrutura da igreja tenha evoluído ao longo dos anos, o ensinamento original de Jesus sobre a importância da comunhão em seu nome pode ser interpretado como enfatizando a conexão espiritual direta entre as pessoas, entre os cristãos, independente da forma que as pessoas se organizem. Então, gente, se a gente parar para pensar, quando a gente lê a Bíblia, né, quando a gente pega esses trechos da Bíblia e pegar a palavra original ali, eclésia, que eu não sei nem se pronuncia assim, e vai pensar que na época de Cristo não existia igreja tal qual a conhecemos hoje em dia, a gente entende que, na verdade, ele não estava falando de uma igreja institucionalizada e organizada como a gente conhece hoje, mas ele estava pedindo para que os seus discípulos e todos os que o seguiam se organizassem para que eles tivessem ali uma comunhão direta com Deus e com Jesus. Então, na verdade, ele pede para que as pessoas se reúnam, para que elas tenham uma comunhão direta com Cristo. Então, Cristo nunca pediu para que a gente vá para uma igreja, mas sim que as pessoas fossem mais unidas, para que as pessoas se unissem em oração.
né? Igual eu vejo muitas pessoas colocando aqui, mas Cristo mandou o marido amar a igreja, mandou o marido amar a esposa como ama a igreja. A igreja que ele fala não é uma igreja institucionalizada como a gente conhece hoje. Então, assim, quando Cristo ele instrui os maridos a amarem suas esposas da mesma maneira que ele amou a igreja, a gente vê que essa analogia ela é bem rica em significado. Então, a palavra grega, como eu havia dito para vocês, traduzida como igreja, é eclésia, né? E a gente já sabe que ela se refere a uma assembleia ou congregação de pessoas chamadas para fora. Então, a gente vai agora dar uma explorada nessa instrução detalhadamente, porque é sempre em cima dessas passagens que as pessoas defendem a permanência da igreja e defendem por que as pessoas só podem ter uma comunhão com Cristo dentro da igreja. Lembrando que eu não estou fazendo ataque a nenhuma religião específica, muito pelo contrário, a gente está fazendo um estudo para entender que eu não preciso necessariamente estar dentro de um templo religioso para que eu tenha uma comunhão com Cristo. Então, quando Cristo fala desse amor, ele está falando de um amor sacrificial. Então, quando ele menciona que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, o que ele está enfatizando? Ele está enfatizando um amor sacrificial, porque Cristo deu a sua vida pela igreja. Quando ele fala pela igreja, a gente tem que lembrar que a palavra igreja, na verdade, é uma palavra grega, que é eclésia. Então, Cristo ele deu a vida por quem? Se eclésia é uma assembleia ou congregação de pessoas ali reunidas, então Cristo ele deu a sua vida por nós. Então, ele deu a vida pelas pessoas que estavam ali reunidas por ele, né? Então, quando Cristo fala isso, ele está querendo dizer que os maridos eles são chamados a sacrificar os seus próprios interesses pelo bem-estar de suas esposas. E aí entra a questão também da purificação e da santificação. Cristo amou a igreja a ponto de purificá-la e santificá-la. Lembrando que igreja aqui, nesse contexto que a gente está falando aqui, quer dizer, ele vem da palavra eclésia, que quer dizer a união daquelas pessoas. Então, Cristo, ele nos purificou quando ele foi para a cruz e levou todos os nossos pecados. Então, essa instrução ela implica que os maridos têm responsabilidade de contribuir para o crescimento espiritual e bem-estar emocional de suas esposas, auxiliando-as em seu processo de santificação. Então, entra a questão da unidade e cuidado. A relação entre Cristo e essa eclésia é caracterizada por uma profunda unidade e cuidado. Da mesma forma, os maridos são incentivados a nutrir uma união íntima com suas esposas, fornecendo cuidado e apoio com todas as dimensões da vida. E aí a gente tem um entendimento profundo. Assim como Cristo compreende profundamente a eclésia, os maridos são chamados a conhecer e compreender suas esposas de maneira íntima. E isso implica um compromisso em desenvolver uma conexão emocional e espiritual significativa. Então, quando a gente leva em consideração a tradução original da palavra eclésia, a instrução de Cristo vai além de uma referência à instituição eclesiástica. Entenderam? Ela vai além do vamos pegar essa passagem para que as pessoas entendam que Jesus nos mandou para dentro de uma instituição ali. Ela vai destacar a importância de uma comunidade chamada para fora. Ela vai destacar o papel central da relação entre Cristo e a eclésia, como um modelo para a relação entre o marido e a esposa. Essa analogia, ela ressalta a profundidade, o compromisso e a entrega incondicional presentes nessa união matrimonial. Então vai inspirando os maridos a refletirem o amor de Cristo em seus relacionamentos. Inclusive, né, tem uma passagem em que Cristo fala sobre o marido deixar seus pais e unir-se à sua esposa, né? Ela é encontrada em Mateus 19:5 e ele diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, essa passagem, ela destaca a importância da união conjugal e da formação de uma nova unidade familiar independente. Então, assim, para terminar esse vídeo, a gente pode falar que é correto afirmar que Cristo não pregou especificamente sobre a igreja institucionalizada da forma que conhecemos hoje. As suas mensagens, elas centraram-se em princípios espirituais, relacionamentos interpessoais e a comunhão direta entre os seguidores. Então, algumas passagens bíblicas, elas sustentam essa interpretação. Então, a gente tem lá a comunhão direta em seu nome. Em Mateus 18:20, Jesus diz o quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa passagem, ela destaca a importância da comunhão em seu nome, sem enfatizar a necessidade de uma estrutura formal. Então, aqui, ele deixa bem claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, eu no meio deles. Então, ele não fala que esses 2 ou 3 eles precisam estar reunidos numa instituição, mesmo porque essa igreja institucionalizada tal qual a conhecemos atualmente não existia na época de Cristo. Então, como Cristo poderia pregar a respeito de uma instituição moderna naquela época se ela não existia? E como ele poderia pregar a respeito desta instituição para as pessoas que eram tão ignorantes, elas não entenderiam? Então, entre outras coisas também, igual a ênfase na espiritualidade. Em João 4:23-24, Jesus fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade, indicando que a conexão espiritual ela é crucial. Não há uma prescrição específica para frequentar uma instituição, mas sim para uma adoração autêntica e espiritual. Então, modelo de liderança servidora. Em Mateus 20, 25-28, Jesus instrui seus discípulos sobre liderança ao dizer que o maior entre eles deveria ser servo de todos. Essa abordagem difere da estrutura hierárquica muitas vezes presentes na instituição igreja. Então percebam, eu falei novamente, Jesus instrui os seus discípulos sobre liderança ao dizer que o maior entre eles deveria ser servo de todos. E a gente sabe que muitas vezes o líder dentro dessas igrejas institucionalizadas modernas atuais é sempre o maior deles, né? Não é o servo. Não é um ataque especificamente à religião A, B, C, ou seja lá o que for. Nós estamos mostrando fatos históricos que ratificam a ideia de que, na verdade, Cristo nunca falou da igreja institucionalizada moderna, mas sim, ele se referia à eclésia, que é a união ali, uma assembleia de pessoas que deveriam se reunir em nome dele para adorá-lo. Então, quando a gente analisa as palavras de Jesus, a gente compreende que a ênfase está na espiritualidade, na comunhão direta em seu nome e na liderança baseada em serviço. Então, a igreja institucionalizada, com a sua estrutura organizacional, ela evoluiu ao longo da história do cristianismo, mas não é explicitamente delineada nos ensinamentos diretos de Cristo durante seu ministério terreno aqui na Terra. É isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Comenta aqui nos comentários quais os temas que vocês querem ver no canal. Muito obrigada pela audiência. Fui!